Mostrando aqueles dados que efetivamente podemos estar diante de oportunidades no nosso mercado de renda variável. Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, espaço onde discutimos aí os principais pontos da semana, tentamos trazer alguns elementos importantes para ajudar vocês na leitura de um contexto e, por que não, tentar antever alguns movimentos possíveis, aí, principalmente no mercado de renda variável. E eu queria chamar a atenção de vocês essa semana. Eu costumo ter reuniões periódicas com vários analistas, gestoras, o pessoal acaba nos visitando muito aqui e eu sempre brinco que a gente acaba sendo felizardo por isso, porque tem contatos com muitos profissionais que acabam tendo leituras interessantes e até pontos de vista diferentes sobre o mercado. E ontem, batendo um papo com um desses gestores, no final da conversa ele disse: Momberg, deixa eu te apresentar aqui alguns dados que corroboram a minha tese. Ele estava tentando me convencer de que os ativos no Brasil estão efetivamente muito baratos, alguns setores estão até mais baratos ainda. E não que eu precisasse ser convencido disso, porque eu também concordo com a tese dele, mas ele disse: eu vou te reforçar com dados. Né? E aí, no final da reunião, ele disse: olha, você poderia me fornecer esse mesmo material que você está me mostrando aqui, porque eu gostaria de mostrar para a minha audiência do YouTube. Ele disse: não, com toda certeza, me mandou um material gentilmente, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, eu já vou colocar aqui na tela para vocês uma das principais lâminas que ele queria me mostrar. E para que vocês entendam do que se trata, esse primeiro gráfico aqui, ele trata da famosa relação de preço-lucro dos ativos. Geralmente, os analistas, os economistas, quando estão analisando se um determinado momento a nossa bolsa, não só a nossa, no mundo inteiro está barata, eles fazem essa correlação aqui de PL. E o histórico médio aqui da nossa bolsa seria algo na faixa de 11,2. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra que nós estamos, nesse momento, num patamar muito próximo do pior momento lá de 2008, na crise do subprime, que para quem já acompanha os mercados há mais tempo vai lembrar que foi, nos últimos anos, uma das piores crises que o mundo inteiro passou. Né? E naquele momento, com todo aquele derrame no mercado acionário, a relação de preço-lucro acabou batendo muito próximo do patamar agora. E um segundo momento foi o governo Dilma, né? O qual a nossa bolsa ela caiu de forma lenta e gradual durante quase 6 anos, tendo seu ápice aqui no ano de 2015, também muito próximo desse mesmo patamar. E da mesma forma, neste momento, nos aproximamos desse mesmo fator de preço-lucro. Bom, você pode até me dizer que, mas em função de Petro e Vale, que estão oferecendo resultados bastante relevantes no mercado, pode estar um pouco distorcido. O que eles fizeram? Eles tiraram Petro e Vale da análise. E reparem que, mesmo assim, ficou muito abaixo do patamar médio, que aqui daí sobe para 12,7. Não está em fundo, né, ainda, mas está muito próximo dele. Considerando aqui Petro e Vale. Tá? Lembrem que aqui a Petrobras e a Vale sofreram muito aqui na fase lá em 2008, que não é o caso agora, onde estão oferecendo um dos maiores resultados de sua história. Né? Então, reparem que por esse critério também estamos diante de patamares bastante interessantes. Mas agora, olhem para este gráfico aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui para que vocês enxergam um pouco melhor. Esse aqui é o gráfico do que a gente chama de cíclicos domésticos. Aqui se tira fora tudo que está ligado à exportação. E, obviamente, com destaque setor de varejo, construção, que talvez sejam os setores que mais sofreram aqui nos últimos meses. E olha só a situação nesse caso aqui. A média é em 14,4. Estamos em 10,05. Então, obviamente, quando a gente olha para os preços e a gente enxerga uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, uma Lojas Renner, uma C&A, um Carrefour, ou seja, uma Cyrela, uma Mitre, uma série de ativos que, quando a gente olha para essas empresas e visualiza
boas empresas, que apesar de tudo o fundamento ainda não se perdeu, a gente tem a sensação de que o preço está bastante barato. Mas eu diria que quando eu olhava para o preço de Magazine Luiza a 5, eu já achava barato. Ele ainda conseguiu cair mais 50%. E assim são vários outros ativos. A gente não tem como saber o fundo do poço de nada, né? Mas quanto mais cai, mais esses elementos aqui me chamam a atenção. E aí, olha só esse gráfico aqui, que é o gráfico do yield. Olha o yield médio da nossa bolsa, de 2,5, e olha onde nós estamos. Aqui é distribuição, pessoal, de dividendos. Agora eu vou mostrar um gráfico para vocês que me chama mais atenção ainda. Isso aqui é a expectativa em relação ao resultado das empresas até então apurado esse ano. E notem que nós estamos com 84% ou em linha ou acima da expectativa do mercado. E olha só o resultado do lucro e do EBITDA dessas companhias, da média dos cíclicos domésticos aqui que nós vimos falando no slide anterior. Ou seja, quando olhamos para esses dados, me chama a atenção muito forte aquela famosa correlação de que o fundamento ainda permanece razoavelmente bem e os preços estão altamente depreciados. Quando a gente olha para esse quadro, chama muito a atenção em relação às oportunidades. Para quem é mais antigo no mercado, eu já opero quase há 20 anos no mercado, profissionalmente a nossa empresa Focus aqui, essa semana casualmente fez 15 aninhos de vida, né, debutamos. A gente já passou por muita coisa, já passou por todos esses ciclos que eu mostrei, e claramente isso sempre acontece. Em determinados momentos, ativos de volatilidade acabam cedendo, em algumas vezes cedem mais do que deveriam, mas quando a gente cruza o fundamento, e quando a gente começa a tentar visualizar algum sinal de que possa ter mudanças logo à frente, talvez seja a hora de começar a se posicionar com um pouco mais de convicção, né? Mas, Momberger, significa que parou de cair, não pode cair mais? Claro que não, né? Pelo contrário, nós até podemos continuar caindo. Já vou botar o gráfico aqui para que vocês visualizem aqui na nossa tela. Aqui é o gráfico do nosso IBOV, né, IBOV semanal. Eu até estava olhando, fazendo um comparativo com o gráfico do índice de força. No gráfico semanal ainda teríamos um espaço para cair, mas no gráfico diário, né, isso aqui eu queria mostrar esse dado aqui para vocês. O gráfico diário nós estamos com um índice de força, a gente brinca, no chinelo. E reparem o seguinte, vou dar um zoom aqui, para ver se a gente encontra alguma perfuração. Olha lá, foi em março de 2020. Vamos recuando. Tivemos em 2015. 2015 foram 3 toques mais ou menos nesse patamar. Lá em 2013, 2011 e olha só, lá em 2004. Então, historicamente aqui, indo 16, 17 anos para trás, estamos muito sobrevendidos no índice de força, o que me sugere a possibilidade clara de um repique. Pode continuar caindo um pouquinho mais, pelo semanal poderia cair um pouquinho mais, mas me indica a possibilidade de repique na próxima semana, quem sabe aqui nas próximas 2 semanas. Lá no mercado americano já tivemos uma reação. Quando eu boto o dólar veio fazer aquele movimento que eu falei justamente no nosso vídeo da semana anterior, que estava naquele grande retângulo, e ele tinha aqui no 5,26 uma possível resistência a ser vencida. Ele está batendo nessa resistência, da mesma forma que o índice de força lá no gráfico do IBOV está sobrevendido, aqui nós já estamos sobrecomprados, e aqui me chamou a atenção um outro elemento que eu queria mostrar para vocês, que é uma distorção de baixa em relação aos preços. Nós temos o índice de força não fazendo máxima contra os preços fazendo máxima. Tá? Então, isso aqui, na linguagem técnica, que se chama Advanced Breakdown, né? Ou seja, é um sinal de que possivelmente tenhamos correção na moeda na próxima semana, baseada nos indicadores. E a taxa de juros, o nosso querido DI24, que vinha se comportando muito bem até ontem, hoje acabou dando uma pequena reagida, tendo em vista aí alguns elementos que saíram hoje na mídia, na decisão, na questão do ICMS, das possíveis
brigas jurídicas que vão começar a acontecer dos estados que não aceitam perder a arrecadação, principalmente da área dos combustíveis, e todo esse ruído, toda essa confusão acaba causando um certo desconforto, e aí refletiu-se diretamente aqui na taxa de juros, que estava começando a aliviar, junto com a inflação, que começa a aliviar também. Então o Brasil me parece um pouquinho melhor do que o resto do mundo nesse quesito de taxa de juros, agora já chegando em final de ciclo, aquilo que também já comentamos na semana anterior. Mas não refletiu-se ainda no preço dos ativos, como eu já mostrei no gráfico, mas eu acredito que talvez, tendo em vista a soma dos indicadores, tenhamos em uma semana um pouquinho melhor. E quando vamos para dar uma olhada, o que está acontecendo lá fora, olha a reação do S&P como foi bonito. Tivemos aqui uma semana praticamente de alta todos os pregões, recuperamos o fundo perdido, não foi muito diferente em Nasdaq, olha só o gráfico de Nasdaq com um desenho muito parecido, não foi diferente lá na Europa, reparem que também tivemos um movimento de reação, o VIX acabou, que é o índice do medo, acabou nos oferecendo aqui uma redução bastante significativa de 34 para 28, aliviando alguns temores que estavam lá pelo mercado americano, corroborando também com essa tese. Talvez tenhamos um pouquinho de continuidade deste movimento ascendente lá nos mercados americanos e europeus, que também somaria-se a possibilidade de termos esse belo repique aqui aguardado para a próxima semana. Mas, qual é a boa notícia que eu queria dar para vocês, pessoal? Levando-se em conta tudo que eu falei na possibilidade, mostrando aqueles dados que efetivamente podemos estar diante de oportunidades no nosso mercado de renda variável, eu queria trocar uma ideia com um profissional do qual eu confio muito e, na minha visão, é um dos analistas que mais sabe fazer essa leitura de fundamento versus oportunidade, versus preço. E eu estou falando do meu amigo Marco Saravalho, e eu convidei o Marco para estar comigo na segunda-feira, às 19 horas, aqui no YouTube, para bater um papo justamente sobre isso. Então a gente vai discutir justamente essa mesma tese que eu apresentei aqui para você, só que do ponto de vista prático. Eu vou estar com um analista que vai olhar para isso e ainda vai apontar as oportunidades. Então eu não preciso dizer que você tem que estar aqui comigo às 19 horas na segunda-feira, porque vai ter oportunidade no ar sendo revelada. Eu não sou analista, então eu não posso falar especificamente de ativos, mas estarei com um convidado que pode, e é um cara que eu confio demais, e quem já me acompanha há mais tempo conhece o Marco e sabe que o homem costuma acertar a mão. Então, 19 horas, segunda-feira, gostaria que você estivesse aqui comigo. Tem um link aqui embaixo na descrição, que se você quiser se inscrever para ser notificado, ou se tiver inscrito aqui no canal também vai ser notificado. Fica mais fácil de não esquecer para estar aqui com a gente. Pessoal, então era isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham um ótimo final de semana. E segunda-feira temos um encontro. Estou aguardando vocês aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!